Oi, esse é o terceiro episódio do nosso podcast. Eu sou a Lívia Eu sou o Leonardo. E eu sou o Davi. e a gente tá aqui com a nossa convidada, Luara. Pode se Bom apresentar. dia. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tarde. Os três horários tá ótimo. Bom, primeiro agradecer o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, bater esse papo, compartilhar um pouquinho de experiências, para falar um pouco da formação, assim, Dá um Você contextozinho quer assim. fazer uma breve apresentação? Tá. Tipo, currículo? Eu acho que é legal. Eu cheguei na psicologia porque eu gostava muito de conversar de sonhos com uma amiga minha. E depois de estudar psicologia voltou um pouco porque eu fui nadadora, né? Atleta, não sei se vocês já praticaram esporte, assim. Já. E aí eu gostava muito e acabei me federando na natação, e durante essa experiência na natação eu sentia que tinha alguma coisa que eu não praticava, né? Você faz o treino físico, o treino tático, e tinha alguma coisinha faltando. E aí que eu cheguei até a psicologia. E aí eu entrei na psicologia para estudar um pouco do esporte, né? Hoje eu trabalho com a natação da Unisanta, faz 10 anos que eu tenho a base aqui. Eu faço parte da Confederação Brasileira de Águas Abertas também. Fiz mestrado em Ciências da Saúde, dou aula aqui no curso de Psicologia da Unisanta. E acho que é um pouquinho disso, eu atendo na clínica também. Meio extenso o currículo, né? Currículo extenso, é legal, pô. É Sim. bom dar essa variada, pô. A vida é assim, né? Também A vida a gente vai vai nessa, juntando nessa as levada. experiências. E você, que atua com a psicologia no esporte, qual a importância disso? Então, eu sempre falo assim que cada um vai encontrando um caminho na vida, né? E o esporte é um deles, né? Então, eu enxergo o esporte como uma possibilidade, uma escolha, assim, que a gente faz. E é um ambiente que a gente pode aproveitar para trabalhar algumas coisas, né? No sentido de desenvolvimento das pessoas, de aprendizagem de novas habilidades, da parte psicológica. Então, pensando assim nas habilidades, é um ambiente onde a gente tem a possibilidade de trabalhar algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? O ganhar, o perder, o você ter persistência para fazer algumas coisas, a disciplina. Então, pensando ali na psicologia, nesse ambiente, é um lugar onde esses fatores estão muito presentes, né? Com todo mundo envolvido ali, tanto treinador, quanto atleta, quanto a família. Então, é um ambiente onde precisa ter saúde também, Uma né? responsabilidade bem grande, né? Bem grande. Então, é um pouquinho nesse sentido, assim, né? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, pensando no trabalho das diversas ciências da saúde que tem, né? A gente tem a fisioterapia, tem a medicina, tem nutrição, e a psicologia faz parte dessas abordagens também. Então, é um campo ali que a gente já tem algumas pesquisas, estudos e vários lugares que tem um profissional desse dentro da equipe. Então, tem uma saúde naquele lugar. Então, um pouco nesse sentido. Você não acha que, assim, como é que eu posso dizer? Pessoas que querem trabalhar com psicologia esportiva, você não tem alguma meio que recomendação, uma ideia para se passar? Porque, assim, é uma área que está crescendo, Sim. existe há muito tempo, né? Até vi esses tempos uma reportagem no Globo Esporte, Sim. de uma psicóloga de um time de futebol e tal, e ela tá há vários anos lá, só que, assim, ninguém sabe, né? Os atletas, eles passam muita sobrecarga, pressão. Esporte de alto rendimento, Isso, né? esporte de alto rendimento passa muita pressão. E ia perguntar para você, será que tem uma recomendação, algo que incentive as pessoas a fazerem, optarem pela psicologia esportiva, sabe? Sim, eu acho que a primeira coisa é, por exemplo, conhecer da modalidade, né? Uma coisa importante é estudar, saber um pouquinho das outras partes, né? Assim, então um pouquinho da nutrição esportiva, de treinamento, isso é muito importante, né? O profissional que vai trabalhar com a psicologia saber porque você acaba tendo que atuar com tudo isso também, né? Então, acho que esse é um primeiro caminho, assim, né? Às vezes a gente
fica muito só na psicologia, mas acho que saber estudar um pouquinho das outras coisas também. Abrir o escopo, né? Porque senão, imagina, ficar só naquela coisa é maçante, né? Por mais que a gente goste muito, se torna uma coisa maçante, né? Porque você não tem o conhecimento das outras áreas e você não tem aquela diversidade de coisas dentro de você para poder falar com outras pessoas sobre o assunto. Exato. E, por exemplo, eu teve um caso de uma garota, não uma garota, mas a equipe técnica passou para mim, né? Ela tá desmotivada, era uma garota que eu atendia. E daí, eu não via ela desmotivada, né? E se a gente não investiga, ou eu fui falar, eu lembro com as outras pessoas, a primeira coisa que vão jogar é pro psicólogo, entende? Então, se você não tem o conhecimento das outras abordagens, fica parecendo que é o que você faz que não tá funcionando. Aí eu fui falar com a nutricionista, foi pedir exame, ela tava com falta de uma vitamina que ela não repunha o que ela treinava. Então, imagina, você treina a segunda, terça, quarta, e aí você não tá recuperando, porque tá com um déficit na alimentação. Então, ela ficava cansada. Então, assim, a gente precisa dessa comunicação. Saber comunicação, precisa saber minimamente ali, né, das outras áreas também. Então, acho que esse é um primeiro caminho, assim, né? Da modalidade também. Então, quando aparece, às vezes, alguma modalidade um pouco... Lembro que eu atendi um pessoal de pôquer, aí eu baixei o Poker Stars no meu celular para eu jogar. Para você saber como funciona, também para tu preparar algumas estratégias, as intervenções e saber também conversar. Tem os termos de cada esporte também, né? Assim, então, isso é importante para a intervenção, mas para te aproximar da pessoa. Então, a pessoa vendo que você sabe, que você conhece, ela se sente mais à vontade para compartilhar, mais confortável, né? Para falar com você. Você cria um ambiente aconchegante ali, que a empatia, empatia. E dentro dos esportes, no geral, todos eles podem ter esse acompanhamento da psicologia, porque você comentou do poker, eu nem sabia que também não sabia. Não todos, hoje tem muitos esportes eletrônicos, né, também. Tipo League of Legends, já atendi um treinador de League of Legends, mas tem profissionais da psicologia atuando com esses esportes também. Eu tava pensando isso, inclusive hoje de manhã, vindo pra cá, se você atendia com esse tipo de pessoas, assim, que jogam jogos online. Sim. Uma pergunta, já atendeu? Eu já atendi, mas tem pessoas que trabalham com times, assim, né? Tem pessoas que estão mais envolvidas e mais por dentro dessa área. Eu já atendi um treinador e um jogador, assim. E do pôquer eu trabalhei com time, eu trabalhei mais tempo, assim, com pôquer. Mas ainda foi antes desses do League of Legends, dos jogos vieram depois e hoje em dia tá bem... É algo bem diferente, né? É bem diferente. É que esses jogos eletrônicos, eles desgastam mais a mente, né? Então, é isso que eu tava pensando. São esportes diferentes, né? Desgaste físico e desgaste mental. E aí, com desgaste mental, é pesado, né? Tipo, porque é aquele negócio, né? Eu ouvi muitas vezes falarem que se você faz esporte, assim, futebol, natação, esses assim que você usa mesmo o corpo, o teu nível de estresse abaixa, entende? Assim, abaixa... E esses online, eles, né, não que pioram, né, mas assim, tende a se estressar bem mais, entende? Não é uma coisa difícil de... É engraçado porque a gente tá sempre separando, né? Porque eu lembro, assim, que tinha um professor meu que trabalha com os jogos eletrônicos, que quando ele foi trabalhar com esse pessoal de League of Legends, né, que eles moravam nas game houses, né, moravam ali juntos, uma das questões porque para a tomada de decisão, para o raciocínio, para tudo, você precisa... A gente separa o corpo e a mente, mas eles trabalham juntos. Então, o problema eles não estavam, por exemplo, fazendo preparação física. O poker também eu tinha essa questão. Um dos trabalhos que eu fazia era eles fazerem atividade física, porque chega uma hora que desgasta. E aí você não consegue. O seu corpo físico mesmo, você não está trabalhando, tem a parte de resistência do treino de endurance, de resistência, e isso influencia na nossa decisão, no nosso raciocínio, nas nossas emoções, né? É aquele negócio de saber dosar, né? Saber dosar. E aí, então, o que acontece? Às vezes no esporte de alto rendimento, sei lá, natação, por exemplo, as pessoas têm um desgaste físico muito grande, né, ali com o corpo, e depois, às vezes,
não tem outras práticas também, entende? Às vezes não tem energia para ler, para o estudo. Porque fica muito naquilo, né? E aí também influencia e também não deixa de gerar estresse também. Gera um pouco. Gera um pouco. Então é o equilíbrio, assim, né? E pro rendimento precisa desse equilíbrio também, né? Eu tava lendo uma matéria da atleta ginasta, a Simone, que desistiu, né? E ela tava comentando que a vida social dela deu uma decaída nesse período de Olimpíadas, porque ela tinha que estar o tempo todo treinando, né? E são aspectos que se complementam, né? Você precisa trabalhar nisso, mas também trabalhar naquilo para dar certo. Exato. Porque às vezes falta energia para você, chega o final de semana, acontece muito isso, né? Putz, o dia que tem de descanso eu quero só ficar descansando, né? E não fazer outras coisas, não encontrar outras pessoas. Então, isso fica complicado quando a gente fala muito da transição de carreira, né? Porque fica muito colocando energia somente num aspecto, né? Inclusive o Phelps, né, o nadador ali, depois que ele ganhou várias medalhas ali nas Olimpíadas, não sei se vocês lembram, mas depois ele teve um problema com uso abusivo de substâncias e ele foi para uma clínica de reabilitação. De esteroides ou não? Com álcool mesmo. Ah, tá, ok. E aí, quando ele saiu da clínica, ele deu uma entrevista falando que foi muito importante o período que ele ficou lá, porque lá foi o único lugar que se relacionaram com a pessoa que ele era e não com as medalhas que ele tinha. Então, isso assim, que é legal, né? Imagina, esse tempo todo, anos, né, nadando e de repente ele não era valorizado outros papéis que ele exercia também socialmente, né? Porque ele é das medalhas, né? Ele é mais que um atleta, ele é uma pessoa, né? E aí você pensa, né? A Simone também, por mais que eles estivessem sendo valorizados em outros aspectos ou fazendo outras coisas, de repente você pode falar de uma longevidade, uma qualidade, né? Assim, não que ficaria atrás do desempenho que eles tinham, né? Talvez, assim. Tem alguns estudos que falam de pesquisas mostrando formação esportiva a longo prazo, como que seria importante ser esse processo. E, por exemplo, a média das pesquisas, a especialização em uma modalidade começaria com média de 15, 16 anos, né? Pensando que você já está com a parte emocional mais estabelecida, o seu desenvolvimento, né? A maturação, então... E a maioria desses atletas começa bem cedo, né? Lá pelos 8, começa já a treinar e aí já deixa esse lado social, emocional de lado e só... treino. A especialização às vezes precoce, porque às vezes você precisa de uma gama maior de repertório, de movimentos para você praticar e não somente uma modalidade, né? Assim. E a questão de que a gente estava até comentando, né, do desenvolvimento da personalidade ali, né, que acontece quando a pessoa está entrando na adolescência, isso contribui, né? Alguém ali para dar um apoio com relação à autoconfiança no esporte, na vida no geral, Sim. né? É importante. É que nem quando a gente fala da parte de muscular, né? Tem as fases sensíveis ali. Então, por exemplo, tem um momento que você vai fazer exercício, aí você quer, pensando estar com foco de, sei lá, ganhar massa muscular ou definição. Então tem um momento ali do exercício que naquele momento, se tu estimular, a probabilidade de você conseguir aquele ganho é maior. E aí da parte, na nossa parte, na área da psicologia também, tem as fases que você estimulando algumas coisas, a probabilidade, a criança seria estar mais aberta, assim, né? Então são essas fases. Então eu costumo pegar nessas idades, assim, e organizar, por exemplo, a periodização que eu vou fazer de um trabalho, né? Que eu alinho junto com o do treinamento que ela está fazendo, com os outros profissionais. Então é isso, 10, 11, 12 anos, a criança está usando o que? A observação dela para o outro, tudo para ela ir aprendendo dela, a imitação. Então ela está aprendendo, vendo o que os outros estão fazendo. Então, quando a gente está falando, sei lá, num esporte, numa categoria de base, que é a cidade, às vezes as crianças, elas ficam mais tempo ali, né? No próprio aqui na Unisanta, eles
às vezes com mais tempo aqui do que com os responsáveis em casa, né, que estão trabalhando, eles ficam à tarde aqui. Então, o ambiente que tem aqui do esporte é um ambiente que vai ser muito importante para a construção desses aspectos, né, psíquicos, psicológicos dela. Então, esse cuidado com todo o ambiente, né, que vai ter para construir, para autoestima, para confiança dela, né, para que ela sinta que o que ela está fazendo ali, ela tá aprendendo novas habilidades, tudo, né? Porque tem alguns estudos mas esse estudo é nos Estados Unidos, né? Mas a gente pensando assim, eles pegaram os motivos que levavam crianças a praticar o esporte e os motivos que levavam elas a não a desistir. E a desistência estava muito relacionada com não se sentir competente, não estar sendo divertido, pressão para o resultado. Não está estimulado, né? Ela quer o resultado imediatamente. Imediatamente, né? Mas porque às vezes o ambiente ensina, né? A olhar para o ambiente familiar, você diz, familiar, né? Assim, às vezes social também. Às vezes dentro do esporte mesmo, né? Às vezes acontece de ter um olhar para o resultado, comparação, sendo que na cidade eles ainda são muito diferentes. É verdade, né? Quero ver o mais rápido, quero ser mais rápido, aí você não consegue, se frustra, desiste. E às vezes você está aprendendo, está desenvolvendo, você está melhorando coisas em você, mas se está olhando só para o resultado, comparando com o outro, você vai achar que você não está sendo competente o suficiente. Né? O negócio faz sentido. Então é complicado. E assim, o nosso papel ali, né, do psicólogo nesse ambiente é olhar para esses lugares, né, também com a equipe também, às vezes com o treinador, olha, fulano assim, de repente, né, conversar com o treinador para também auxiliar ele, né, com o olhar ou com uma atenção, ou de colocar para colocar alguns objetivos relacionados a finalização da abraçada, algumas coisas mais do processo também, né? Então, vai muito nesse sentido de preparar, assim, de auxiliar o ambiente, né? Sim. O ambiente também, ele faz você querer desistir ou continuar muitas das vezes, né? Você se forçar. Porque, às vezes, que nem você disse, né? Que as crianças passam a tarde inteira aqui nadando. Às vezes elas só querem estar um pouquinho fora daquele ambiente que muitas das vezes é pesado para elas, sabe? Isso. E o esporte é o único jeito delas conseguirem, assim, sabe, dispersar a cabeça, ir para um lugar de paz, sabe? Eu conheci uma menina quando eu fazia natação aqui e ela falou que ela fazia isso, né? Porque acontecia muitas coisas no ambiente social dela. Na escola, mas especificamente, ela vinha pra natação, ela falava aqui eu tô livre, é como se eu estivesse nas nuvens, nadando. Eu adoro estar aqui, não sei o quê. Olha só. Aí eu falei, putz, caramba, né? Você ouve aquilo, aí você pensa, né? Caramba, olha só, né? Que um negócio assim, que te cativa mesmo, de verdade. A transformação que isso faz na sua vida. É muito louco, cara. Hoje, assim, eu penso muito nisso, que é isso, que nem você trouxe um exemplo de uma pessoa que tinha algumas coisas na escola, em outros ambientes. E às vezes na vida, cada um, quando a gente é criança, vai tendo as nossas vivências. Então. E aí cada um vai encontrando, assim, né, o seu lugar, né? Seja na arte, seguro, na rua, Porto Seguro. E aí o esporte, ele é um desses, né? Hoje eu vejo que assim, aí eu tenho um psicólogo lá nesse lugar. E aí cada um ali vai ter sua história, então... E às vezes tem gente que não está preparada para olhar para algumas coisas ainda também. Às vezes quando você é adulto, você vai olhar para algumas questões que podem ter acontecido. Mas às vezes cada um não é o momento. Então ali dentro do esporte esse ambiente auxiliar para que a pessoa vá se desenvolvendo ali. Aquele né? momento de acolhimento, né? De acolhimento, e que ela vai se sentindo capaz e se construindo, né, ali também, através do esporte, né? E aí se isso vai possibilitar que vá ser um atleta profissional ou que vá ser qualquer outra coisa, não importa, é o desenvolvimento do ser humano. E aí garantir que ele tenha a base ali, a categoria de base é isso, é a base para a tua vida. E aí o que cada um vai fazer com isso, né? Aí... É outra história, né? Aí a gente vai aguardando para ver. Professora, voltando um pouco ao assunto, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeira,
A Sarah comentou de League of Legends, já teve uma época da minha vida que eu era viciado em acompanhar o cenário competitivo, né? Acompanhava como se fosse futebol, sabe? Todo final de semana tinha jogo, eu assistia e tal. Sim. E tinha um jogador que ele não joga mais, ele já se aposentou, mas ele era um dos melhores aqui do nosso país, é tanto que ele representou lá fora e tudo, levou o time lá do... Eu não lembro qual time ele tava, tipo, passou muito time. Mas ele levou o time pra semifinal e tudo, e fez história praticamente. E eu lembro que ele falou de uma live que ele fez que ele tinha vários psicólogos, né? Não era um só, era uma equipe de psicólogos que trabalhavam juntos. Com ele? Isso, é uma equipe e tal, e tanto ele que escolhia quanto a equipe, né? Ele era como se fosse um capitão da equipe. Ele escolhia e a equipe também escolhia, e aí esses psicólogos se juntavam e tinham conversa com ele e tudo, e ele disse que isso ajudou bastante o rendimento dele. Aí essa é uma das perguntas que eu tenho te fazer. Você acha que uma quantidade a mais de psicólogos trabalhando juntos conseguem trazer um resultado melhor ou acaba atrapalhando um ao outro? E a outra pergunta é que, assim, também tinha uma discussão nessas últimas Olimpíadas que teve, vi uma discussão na internet, que o pessoal falava que games deveriam ser uma modalidade nas Olimpíadas, né? Porque, por exemplo, o xadrez ele não é considerado um esporte físico, né? Um esporte mental e tal. E o pessoal comparava isso, por que jogos não tem? Podia ser um jogo famoso, que o cenário competitivo é gigante. Com o próprio League of Legends mesmo, o cenário competitivo vai de mundo afora, né? E você acha que tá na hora desse cenário entrar em Olimpíadas, campeonatos serem mais vistos ou tinha que evoluir mais alguma coisa? Essas são minhas duas perguntas. Sim, boas. A primeira, em relação à equipe de psicólogo, eu acho ótimo. Porque, assim, tudo tem uma diversidade, né, de universos, de vivências, de olhares, então... Quando a gente está trabalhando com as pessoas também. Então, no caso do League of Legends que tu deu exemplo, tem uma equipe, né? Sim. Então, é bastante trabalho, né? Como eu tô falando, você olha o ambiente ali, fala da natação, mas a natação você trabalha, tem que conversar com o físico, com o nutricionista, com o treinador, com a família. Então, é muita coisa. Então, sozinha é muito difícil. Qualquer profissional, assim, é importante ter mais de um profissional, uma equipe de psicólogos, ótimo, né? Então, você consegue ter uma qualidade muito maior do trabalho, né? Então, aqui, por exemplo, agora que a gente está com um estágio aqui na piscina, nossa, o ano, acho que deu outro olhar, assim, para o trabalho, para possibilitar fazer outras coisas, por ter outras pessoas trabalhando junto, né? Então, tudo em equipe a gente se fortalece, né? Consegue atender de uma forma melhor, então, sem dúvida nenhuma. Em relação aos Jogos Olímpicos, né, e a inserção dessas modalidades, isso é muito polêmico, isso é uma das coisas que mais tem sido discutidas, né? E um dos pontos que é essa questão do xadrez e o League of Legends, ele tá dentro dos esportes, né, que são relacionados à parte mental, isso que tu comentou. E aí teria que ver melhor, eu não sei direito, mas eu não sei se nos Jogos Olímpicos tem algo relacionado a uma performance que traga a parte física, né? Isso daí eu não sei te dizer, assim, eu ia falar aqui sem saber, não sei. E eu não sei se é esse o lance de entrar, ou se também tem algumas coisas políticas também. Sim, envolvidas. É que tem países que valorizam muito mais, né, esse cenário do que, por exemplo, o próprio Brasil, né? Eu vejo que a Coreia, Japão são países que valorizam demais. Eles investem pesado, né? Que eles montam. Lá eles têm verba, né? E eles conseguem fazer isso. Porque hoje o Liga tem movimentado muito dinheiro, né? Sim. Muitos, esses jogos têm enchido estádios de futebol, né? Porra, meu, assim, estádios de futebol, assim. Isso então sonho é assistir um desses lá. É muito grande, né? Muito grande. Vender a casa pra poder assistir aí, pô. Mas assim, algo novo, né? Que é diferente, mas que nem o skate e o surf que entraram agora, né? A primeira edição, agora entrou parte de break também, né? O surf também entrou? Achei que o surf já tinha. Não, foi o primeiro ano que teve o surf nas Olimpíadas agora. Cara, entrou que legal, junto com o skate. Então você vê que é uma coisa muito nova. E
Então, a gente tá falando desse daí, então, mais ainda. Então, a gente não sabe, né? Hoje eles estão nessa discussão, nessa O conversa. skate foi o mais diferentão de todos, O né? skate, Foi o mais diferentão de todos. E aí você vê, né? Porque aí você vai crescer o esporte, vai aprimorar muito. A gente se vê o lance do surf agora com piscina com onda. Então sim. vai mudar muita coisa. Aquelas piscinas artificial, né? Isso aí eu Vai sei. mudar muita coisa. E é um marco, assim, a entrada de uma modalidade nas Olimpíadas e depois tudo que vai acontecendo, né? Pra evolução dessa... a Que vier mudança sucesso, da sim. modalidade. Então... Caramba, cara. O negócio é grande, né? E a gente pega o cenário pós-pandemia, né? Acho que um fator que contribuiu para que mais pessoas jogassem jogos online e que tivesse mais visibilidade foi a pandemia, porque foi o meio das pessoas praticarem esporte sem sair de casa, né? E eu queria perguntar como, na sua visão, você acha que a prática de exercícios, de estar ali envolvido em algum esporte, altera o comportamento das pessoas no dia a dia, assim? Então, é interessante essa pergunta porque se a gente for ver na história da psicologia do esporte, as primeiras pesquisas vieram o quê? Observando que, olha, se a pessoa joga futebol, parece que ela sai com um humor diferente. Então, os primeiros, assim, o que chamou a atenção para a investigação foi exatamente a alteração no humor, a pessoa conseguir estudar, se concentrar por conta do exercício, do esporte, né? Então, com certeza, assim, hoje, não somente o comportamento, mas a parte psicológica dela, emocional, de emoção, de sentimento, né? Então, isso modifica. E tendo em vista que isso modifica, por exemplo, o comportamento dela, como ela vai chegar para o trabalho, como você vai chegar para estudar, como você vai chegar para se relacionar com as pessoas, né? Então, isso mexe com toda a nossa parte, né? Fisiológica, né? Mudança de hábito também, Mudança né? de hábito. Reduzir, por exemplo, muito tempo que você gasta no celular ou em alguma outra atividade que não seria tão, como é que eu posso dizer, benéfica quanto fazer um esporte, sabe? Você dedicar esse teu tempo, eu acho que é por isso, né? Que essa mudança de humor. Você fica mais feliz, você fica mais alegre, ou dependendo do que acontece, né? Você fica chateado, você fica mais pra baixo, mais fechado, mais quieto. E assim, a gente, né, foi pensando lá na nossa história de sobrevivência, né, a gente, sei lá, caçava para comer, né, então a gente tinha que se movimentar, né, o ser humano na sobrevivência dele historicamente. Daí a gente veio de uma sedentarização, né, muito grande, assim, né, que a gente foi criando muitas coisas para facilitar a nossa vida, né? Assim. Que hoje em dia é difícil até sair de casa para conseguir qualquer coisa, é só pedir no celular e acabou. Mas a importância não só assim do esporte, mas de procurar de ser ativo fisicamente, né? Subir a escada, um elevador, fazer algumas coisinhas para você ir movimentando o seu corpo também. Não ficar só na comodidade, né? Porque senão... Aí não tem nem como, né? A conta não fecha, né? A conta não bate. E o bom do esporte é que não tem só ganhos, né? Tem derrotas também. Isso fortalece para que a pessoa futuramente lide com as situações de uma maneira mais... de uma maneira melhor, né? Porque o esporte ele encanta tanto as pessoas e atrai, e tem uma potência muito grande, né? Assim, no sentido de se ver... Tem lá o filme, né, que mostra lá da África, né, do Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente, né, ali, né, depois do apartheid, ali na África do Sul, que estava dividida. Então ele usou o rugby ali, né, que o capitão que tinha a divisão, né, os brancos, os pretos. Então ele usou isso para unir a África do Sul, ele usou o esporte, né. Então atrai tanto porque tem isso, tem a vitória, a derrota, a torcida, então une as pessoas, né? E a gente sabendo direcionar, ou trabalhando com isso,
pode trazer muitos ensinamentos, né? No sentido de cooperação, de unir também as pessoas, né? Porque na verdade o outro é uma oportunidade de você se melhorar, né? E não o outro adversário e tudo, mas o outro é uma oportunidade de vocês conseguirem ir juntos, né? Então, tanto que nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, tem uma medalha, eu esqueci o nome, mas a medalha que é de quem tem o espírito esportivo, quem faz algo pelo espírito esportivo. É a medalha mais difícil de conquistar, não é de primeiro lugar. Então, deve ser complicado mesmo, né? Sabe o Vanderlei que levou aqui, Silva, que levou a tocha, né? Vocês lembram o que aconteceu com ele? Que ele estava na prova, nas Olimpíadas, ganhando, e aí veio uma pessoa quase próximo da linha de chegada e empurrou ele da prova. E aí nisso passaram ele, né? Mas ele levantou, continuou terminando a prova de aviãozinho e tal, e não pegou primeiro, segundo, terceiro. Mas ele ganhou essa medalha, que eu esqueci o nome. Augusto é o nome de uma pessoa. Acho que essa medalha só 12 pessoas têm na história dos Jogos Olímpicos. Então são de pessoas que fizeram algo pelo espírito esportivo. Honrado, né? Honrado. Então essa é a mais difícil. Em primeiro lugar, todo mundo ganha. Em todas as provas, alguém vai levar. Então, na história, a essência dos Jogos Olímpicos era em homenagem ao Zeus, que é o deus dos deuses, deus do Olimpo. Era no sentido de você conseguir um alto rendimento e era uma forma de conexão com o divino, com Deus. Então, você cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação era uma forma de você se aproximar dessa conexão. Então, é algo que tem uma essência por detrás. À medida que os anos vão passando, a gente vai perdendo um pouco isso, mas a gente tem que contar essa história, porque a essência não é essa, né? A do esporte, da competição, não é com o outro, com o adversário. É uma maneira de você se conectar consigo, você conseguir se elevar e ser o melhor, né? Isso que todo mundo busca. O esporte é um dos caminhos para isso. E o outro é uma oportunidade de você conseguir falar, olha, o Davi tá ali, eu também vou, porque ele me motiva, então vamos junto, né? Então, é meio que mais nesse caminho, né? Inspiração, né? Então, nesse sentido, a vitória, a derrota, na verdade, é tudo com a gente mesmo, né? Meu pai fala, né? Você tem que competir com você mesmo, né? Pra sempre avançar. Nunca aquele negócio de, não consigo, ok. Eu não consigo porque eu sou assim. Sabe? Aí que não dá mesmo, né? Tem uma questão, assim, que eu tava pra te perguntar. Você tinha falado alguma coisa, mas agora eu esqueci. Só o finzinho. Mas às vezes pode acontecer de um atleta, ele fica tão, assim, ele é um cara focado e tudo mais, ele gosta de melhorar. Às vezes ele pode acabar ficando um estresse, ele pode ficar tomado por um estresse tão grande que isso acaba bloqueando ele. Sim. Meio que deixando ele não ver mais e ele só quer aquilo e ele começa a falhar, a se frustrar. Sim. Quando ele tinha outra cabeça. Você diz no sentido de ter uma autocobrança muito grande em relação a performar ele mesmo. Exatamente. Sim, isso é bem comum, né? Acontece bastante. Porque você vem nesse modo, né, assim, de melhorar. Mas aí que tá, também depende de qual olhar que você tá vendo a melhora, né? Então, às vezes, também tá para um resultado, né? Também tá para um resultado. Às vezes, você não tá vendo outras partes ali que estão envolvidas também, e isso gera um estresse que às vezes influencia na performance, né? Influencia na performance também. Porque muitas vezes aquilo do jargão, no pain, no gain, tem essas coisas assim, né? E às vezes não, o descanso faz parte. Você às vezes fazer outra coisa que não tem nada a ver com o esporte que tu faz também faz parte. Tem gente que acaba ficando viciado. Ficando viciado. Aí acaba se tornando um problema maior. Tinha até um nome pra isso, eu não sei se eu tô certo, acho que é vigorexia, não é? Que o cara acha que tá muito fraco, embora ele esteja muito forte ali, do que físico, é sempre treinar pra ficar mais forte. Eu acho que acontece muito no halterofilismo, gente, é esse o nome? Aí a gente não sabe. Não sei, aquela que eu esqueci, que as pessoas... Fisiculturismo? Isso, mas aí tem um nome, mas é isso daí. Então tem, né, acontece. E dependendo da modalidade, isso vai para
para coisas diferentes, né? Às vezes no triatlon tem algumas coisas que são do triatlon, né? Que as pessoas ficam. A ginástica artística também tem as coisas, né, da ginástica artística, assim, que eu tô falando que tem a ver com, às vezes, com alimentação, com o peso, com o corpo, né? Então, acontece bastante também esses desequilíbrios, né? Esses desequilíbrios ali. Já trabalhou com gente no triatlo, Glória? Do triatlon, não. Nunca trabalhei com triatleta. Deve ser complicado, né? Imagina. 3 modalidades. 3 modalidades, Eu já trabalhei... Não, é com ciclismo. Não, com triatleta eu nunca trabalhei. Só natação, corrida, já, né? Corrida já. Eu já trabalhei com tênis, com a natação, que é grande parte ali. Com basquete eu trabalho também, com pôquer eu já trabalhei. Com pôquer. Esse aí foi o mais... Não, o mais diferente foi quando uma pessoa me procurou de agility, gente. Isso. Sabe agility, que é hipismo eu também trabalho. O do cavalo? Do cavalo, eu trabalho bastante tempo. Agility, na verdade, é do cachorro. A pessoa vai falando do cachorro. Nossa, caraca, existe até pra isso. Então, mas é engraçado como as coisas acontecem, né? Beach tênis também já trabalhei. Porque chega a demanda, às vezes, através do esporte, né? Isso na clínica, né? Eu tô falando de caso não que eu sou do time, da equipe. Mas essa pessoa procurou, porque que acontecia? Ela fazia o treino com o cachorro e lá fluía bem. Aí chegava no dia da prova, o cachorro não obedecia alguns comandos dela, né? Só que a questão aí eu fui, que nem eu costumo, eu vou no treino, eu vou na competição, todo o trabalho que eu realizo eu faço isso. E aí eu fui no treino, e aí na competição ela ficava nervosa e ela mudava a tonalidade da voz, tudo, e o cachorro... Tem tudo isso? Porque o cachorro ele responde ao quê? A sua voz, ao comando, né? Assim, então mudava alguns comandos ali que ela fazia porque ela estava nervosa, né? Chegava a checar a convivência na casa, assim, dela com o cachorro? Eu não cheguei, mas acabou que com o trabalho com ela, acabou chegando em questões dela, da ansiedade, né? Uhum. Da ansiedade dela, que aí ela mudava o comando, ela ela que mudava o comportamento dela, né? Com o cachorro, e aí... Caramba, meu, diferente. Diferente. E você geralmente trabalha mais com adultos ou crianças, ou você já trabalhou com... A grande parte hoje que eu trabalho é da categoria de base, assim, né? Da, sei lá, 12, 11 anos até um jovem, assim, de 20 anos, né? Mas eu já atendi adultos, atendo dentro do esporte isso, né? Então a demanda maior acaba sendo essa, assim. E qual é a principal diferença assim, de metodologia, assim? Como você lida com crianças e adolescentes e com adultos? Com os adultos. Porque tem um jeito diferente, né, de lidar. Manejo, eu acho que principalmente o foco do trabalho, mas o manejo também. Uhum. Então, com criança, por exemplo, eu trabalho muito com jogos, brincadeiras, assim, que nem... Vamos pensar numa parte na clínica mais mesmo. Lúdica, né? Lúdica também. Então, alguns que é um desafio que eu atendo online, eu faço os jogos, eu abro aquelas lousas pra gente fazer, desenhar. No Paint, né? É nem um Paint, naquelas lousas, eu esqueci o nome, no Jamboard. O Jamboard, ok, sei. Isso aí tinha pro iPad, ou ainda tem, eu acho, se não me engano. E alguns jogos, assim, que a gente pode jogar junto. Então, acho que essa é uma grande, assim, com a criança que eu faço muitos jogos, né? Pensando na estratégia ali. Já com adolescente, aí varia o adolescente, depende do perfil. Tem alguns adolescentes que eu também utilizo jogos, tem outros que é mais na conversa mesmo. Então, varia, assim. Mas, assim, eu faço, às vezes, gosto de fazer muita coisa corporal, de mímica, algumas coisas assim, eu mexo bastante também. E com adulto é mais a conversa, assim mesmo, né? No atendimento em si, mas assim, muitas vezes eu tô no ambiente dele, vou no treino, no jogo, tô ali, então às vezes eu vejo o treino, depois eu vou fazer a sessão, então a gente conversa do que foi do treino mesmo, né? Observa o dia a dia e tal, né? Tudo mais.
Tem vezes que eu já faço sessão eu, treinador e a pessoa. Às vezes eu faço algumas dinâmicas também. Já fiz treinador, os responsáveis, o atleta e eu. E a gente fez uma dinâmica juntos, assim. Com crianças, você acha que trazer os pais ali para mostrar que tem mesmo uma rede de apoio, ajudar eles, usar eles, né, como um suporte ali para ajudar nesse desempenho da criança, é uma estratégia que você usa? É algo que colabora? Eu acho que varia da demanda, né? Porque, por exemplo, tem muito o que acontece. Em alguns casos, às vezes, acontece depende, às vezes, uma pressão, assim, pode vir da família, por exemplo, né? Então, aí o trabalho seria um pouco nesse sentido. Já aconteceu de ter atleta que falava, eu não quero que meu pai ou minha mãe vai me ver competir. Ou se ele estiver lá na hora que eu for nadar, eu não quero que ele fique lá dentro do ginásio, a hora que eu não quero ver ele lá, sabe? Assim, não que seja tem uma questão ali, às vezes tem dos dois lados, tem da família, tem do atleta, tem o tempo de cada um, tem os momentos, então... sem sombra de dúvidas, assim, os responsáveis da família é um suporte fundamental. Agora, como que está sendo essa interpretação e como que está sendo vivenciado esse lugar, aí varia, né? Varia demais, né? Então, aí um pouco, mas sem dúvidas eles são fundamentais, né? Em todos os sentidos. Lara, como eu não sei se você já fez, né, o teu repertório com crianças autistas na natação? Eu nunca tive essa experiência. Nunca. Tem gente que tem, né, eu conheço um professor só que trabalha com esse tipo de criança, mas eu nunca vi algo que ele faz na de dentro, né? Olha, eu nunca trabalhei com crianças com autismo. Nunca trabalhei. E aqui tem, mas aí não tá na equipe, né? O que eu trabalho é com o pessoal da equipe que vai competir, né? Ah, tá. Os mais... da equipe de treino mesmo, né? Os que tem 18, né? Pra baixo? Não, os que tem pessoal que 10, compete. 11... Não, então, mas o pessoal daqui, da equipe do Santa, né? Da equipe do Santa, então, os que tem 18. Eles têm 18, alguma coisa? Não, Ou não? compete gente de outras compete idades. gente porque menor, assim, na criança. base daqui tem competição, sei lá, desde os 8 anos de idade. Ah, tá, então aqui... Aí tem o pessoal de 8, 9, 10 anos, e aí, tipo, mas que tá nessa equipe que eles treinam todo dia já, né? É um bem puxado, né? Tem treinamento às 4 da manhã aqui, né? Ou não? Pro pessoal, mas tem, dobra. Tem, dobra. É às 4 e pouco da manhã. Dobra antes de ir pra escola. Rapaz, deve ser um negócio bem puxado, né? Eu fazia também antes de ir pra escola, era bem puxado. Tinha que acordar... Mas tinha, no dia anterior, no caso, né? Tinha treinamento até que horas? Pra, né, poder acordar às 4 da manhã, pra você tá bem aí disposto. varia, às vezes o pessoal chega... Não, aí vai até... Aqui, por exemplo, o treino da tarde vai até umas 6 e pouco da tarde, assim, 6 e pouco da tarde. É um tempo bom pra descansar e tudo mais, pra acordar 4 da manhã, já ali no pique. Mas aí é puxado. Bem Luciana, a senhora já lidou com alguma situação que a senhora, na visão da senhora, achou bem desafiadora de ouvir, enfrentar, resolver? Então, em qualquer esporte, se ela puder compartilhar. Já. Uma que me veio agora, que foi uma situação que na época foi bem difícil, assim, pra mim, porque era uma tenista que eu trabalhava, né? E aí como que eu posso dizer? Aí o trabalho tava fluindo legal, né, com a pessoa e de repente surgiram algumas situações em competição onde a família ficou, assim, mostrou algo que eu nunca tinha presenciado, né? Então, perante a filha ter sofrido uma derrota ali, né? Então, tiveram um comportamento, assim, bem complicado, sabe? De emocional, de dizer algumas coisas. Cobrança extrema, né? E daí a pessoa ficou muito... Arrasada, né? Chateada, né? E depois disso, eles não quiseram dar sequência mais no trabalho, né? E aí eu pedi pra conversar, pra gente fazer um fechamento, né? Então, porque assim...
eu sempre costumo fazer um fechamento do trabalho que a gente está fazendo e tal. E aí eles não quiseram, enfim. Então, assim, depois daquela situação que foi, imagina, foi um caos, assim, a última vez que eu estive com eles. E depois disso eu não tive a oportunidade, né, de fazer um fechamento do trabalho, de conversar, assim, sobre isso, né. Aí quando os responsáveis me procuraram e disseram tudo, depois foi bem difícil, assim, que aí pegou uma coisa em mim, que aí a gente vai trabalhar, né, no nosso processo, na terapia que eu faço até hoje, sempre fiz. Mas acho que foi muito isso, assim, porque aí vieram várias reflexões também, né, de situações semelhantes, ou isso, assim, então, dentre essas situações que às vezes acontecem, até hoje acontece também, às vezes eu percebo algumas abordagens que acontecem, e eu, como essa pessoa, eu passo, né, olha, nessa situação que deixa a pessoa um pouquinho mais, ela precisa do tempo dela, e recente também aconteceu isso, que eu também posicionei algumas coisas que poderiam ser mais saudáveis para a criança, e aí depois a família não concorda, né? Continua mais. Caramba. Deve ser aquele soco no estômago, né? Pesado, cara. E aí aconteceu isso recente agora novamente, e aí eu não fiquei abalada, que nem da outra Porque vez. a gente tinha passado Já acostuma, né? Se acostuma, querendo ou não. Não, dessa vez eu fui ciente, sabendo que eu já tinha falado algumas coisas e não tinha sido tão legal. E agora, mais outras coisas eu falei, eu tenho que posicionar, porque é o meu papel também. E aí e a gente vai aprendendo. Às vezes poderia ter falado de outra. Enfim, é isso, né? Você sente aquela coisa, né? Putz. Aí você fica remoendo aquilo por um tempinho, mas depois para. Mas depois aquele negócio, você usa como aprendizado. É que o Davi sempre fala, né? Lapidando, né? Vai lapidando. Vai lapidando, Porque é uma situação que ela vai acabar passando de novo no futuro, só que ela já sabe como lidar, entendeu? Vai lapidando. Tem que passar por situações ruins, né? Todos nós, né, gente? É preciso a gente tá aqui na vida pra isso. Exatamente. Felizmente e infelizmente. A gente vai... O quê? Queria perguntar mais alguma coisa? Não, eu não. Achei que tu tivesse alguma pergunta, não. Tu olhou pra mim. Eu acho que não. Tem mais algo a declarar? Mas você tinha perguntado o lance do caminho, né? Sim. Ajudou? Eu respondi assim. Ajudou sim. Ajudou sim. É porque assim, por exemplo, na pergunta dos psicólogos, eu tinha minhas dúvidas se realmente ajudava. Por ser uma equipe grande, né? Podia ter aquele lance de eu falo uma coisa, outro vai lá e fala outra coisa, e tem aquele conflito, acaba atrapalhando, né? Era essa minha dúvida, né? Do que podia. Mas eu ficava com uma pulga na orelha com essa questão, porque o cara tinha falado, né? Ele falou, eu tinha uma equipe gigante de psicólogos, e por conta, boa parte da porcentagem do desempenho dele, ele dedicava aos psicólogos, né? Porque foi graças a eles que ele pôde render bastante, pôde levar o time para frente, tanto que o cara ficou marcado na história do League of Legends por conta disso. E tipo assim, a gente acaba não vendo, né? A gente acha que o cara, a gente passa muitas vezes a impressão que o cara tá ali sozinho, né? Não tem uma equipe por trás, mas tem psicólogo, tem psiquiatra, tem fisioterapeuta, tem muita gente que trabalha tudo em cima de um cara e junta todo mundo e dá a performance dele, né? Não, com certeza. Eu acho que esse desafio é importante estar alinhado, comunicação. Mas como comunicação, como qualquer trabalho coletivo tem um desafio na comunicação. Mas vocês aqui também tem a comunicação de vocês. E aí isso estando alinhado, a gente é mais eficiente. Vários estudos, pesquisas mostram, né? Por exemplo, quando a gente estabelece o objetivo coletivo, isso potencializa o nosso desempenho individual. Então, tudo que a gente faz coletivamente motiva você individualmente a fazer também, a se comprometer com aquilo, porque tem outras pessoas. Às vezes vocês vão vir aqui, mas sozinho. Não, mas eu me comprometi com o Léo, me comprometi com... Então, né? Então vamos lá. Então, a mesma coisa para tudo que a gente vai fazer, e com os psicólogos também. O desafio é a gente saber estar alinhado e conversar bem. É que sozinho você não tem outras opiniões, né? Você meio que tem que ir por suas convicções, e se Deus quiser, vai, né? No que der. Por isso que deve ser bem puxado, assim, pra uma... Imagina, né? O Davi falou aí que o cara era muito importante e tal. Então imagina, um só.
O cara ia só meio que seguir o que uma pessoa ia falar, né? Você até falou na aula, Luara, eu não lembro qual que era o nome, mas era legal ter várias profissões, vários profissionais entendedores da coisa para poder direcionar a pessoa para um lugar. Eu só esqueci o nome, eu esqueci. Se vocês lembrarem, eu não lembro. Eu realmente não lembro. De várias pessoas. Era que ela até colocou na luz, era nutricionista. Isso. Nutricionista, psicólogo. Isso. Fisioterapeuta e tal. Porque você tem várias. Você vê a pessoa de vários ângulos ali, né? Tem várias opiniões e tal. Aí junta. Talvez foi porque eu trabalhei no Hospital das Clínicas com atleta em reabilitação, será que foi isso? E lá no Hospital das Clínicas eu trabalhava na área de atendimento dos fisioterapeutas. Então eu era o fisioterapeuta e aí acompanhava o psicólogo, o médico, a gente acompanhava o atendimento. E depois a gente discutia caso por caso, né? Mas o vínculo era com o físio, então às vezes eu não falava com um atleta, assim, mas às vezes eu dava algumas dicas, tudo pro físio, né? A gente percebia algumas coisas, e aí, então, nesse sentido, assim, né? Era muito rico, assim, acho que foi... Você acha que num trabalho, assim, que conta com outros profissionais, o psicólogo fica meio que... ele não tem tanto destaque, ele não tem tanta atenção, assim, importância, não é dada uma importância maior quando trabalha com outros ou não? Então, eu acredito que não, acredito que vai muito da relação da comissão, das pessoas ali, né? Porque a gente pega alguns anos atrás e não se falava tanto da importância, né, do psicólogo no esporte. Acho que mais de um tempo pra cá, com Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, Copa, que veio se falando mais disso. Eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu ouvi falar de psicologia no esporte foi do caso da Simone mesmo, que ela teve que se afastar por conta da saúde mental. Mas antes não era algo que era tão comentado assim, sabe? Que falavam sobre isso, né? É bom que as pessoas observem isso, né? Se auto-reconhecer e parar. Porque tem umas que continuam e não quero saber, eu só quero o resultado. Exato. Se eu ganhar a medalha, tá ótimo, entende? E dane-se o psicológico e eu só tô ali pra fazer o que eu treinei a vida inteira, né? Me esforcei e tal, não sei o que lá. É bom que as pessoas olhem pro psicológico antes de fazer alguma coisa de alto rendimento, né? E vão no automático, né? Então. Já tá acostumado em fazer. E do tipo, será que eu tô bem pra fazer isso? Será que, né? Tem essa parte também. Porque o atleta, assim, né? Às vezes tem um modo tão automático que se você para pensar, você não vai treinar às 4 horas da manhã, você não vai à tarde, você não vai competir, né? Então, às vezes, você vai meio que nesse modo, né? E o nosso papel, por exemplo, aqui no Centro que eu trabalho em grupo com eles, a gente, mas e aí, como que vocês estão? Como que foi? Né? Então vamos pensar, vamos refletir, vamos se olhar, vamos se observar também, né? Porque às vezes você pode estar bem, né? Vocês vão, né? Se vocês estão doentes, vocês não conseguem vir na faculdade. Nem trabalhar, nem nada. Nem trabalhar, você não consegue fazer as coisas. Então eles também, a mesma coisa, né? Sim. Então dele olhar para esse lugar também. E às vezes o treino daquele dia é o descanso, é você repousar. Né? Isso faz parte do treinamento também. Do treinamento também, pra você chegar bem depois no dia seguinte. Né? Então isso é importante. É fundamental, assim, né? Isso é uma prática, é um exercício. E às vezes o não ter o psicólogo nesse lugar, isso vai ficando de lado. Então, a partir do momento que a gente está fazendo parte do time, está nesse acompanhamento, esse lugar pode ir sendo praticado, né? E aí possibilita, né, uma saúde ali na prática deles, né? A senhora comentou também da questão da África, né? Que eles agora, né, ficou muito mais visível que eles estão investindo pesado no esporte, né? A gente viu nessas últimas 2 Copas, a Copa do Mundo, a seleção de Marrocos chegou, acho que foi na semifinal, se eu não me engano. Era uma seleção que não era lá a favorita. E na seleção feminina, né, a Copa do Mundo feminina, várias seleções africanas também foram para frente, né? A gente até, infelizmente, foi eliminada por uma, né? A Jamaica passou. Jamaica, né? A Jamaica passou. E, assim,
Eu acho que é tipo, importante porque a gente tem aquele velho costume de olhar para a Europa, para olhar para agora um pouquinho para países asiáticos, países árabes, né, que agora do nada virou moda, jogadores de alta performance indo para lá e o pessoal fala, dinheiro e tal, mas eles estão investindo porque o esporte também é uma forma de mostrar que aquele país existe, né? É a forma mais prática de mostrar para o mundo que ele existe. Eu acho que assim, se você for perguntar uns 2 anos atrás, você conhece Marrocos, para algumas pessoas, a maioria não ia saber responder, né? Agora, por exemplo, a Jamaica já é mais conhecida por causa do Usain Bolt, né? Sim, que era um atleta que era o mais rápido, né? né? O atletismo, ele era o mais rápido e ele, consequentemente, faz o país dele ficar conhecido. O Brasil mesmo é um exemplo, né? A gente revela tanto jogadores de futebol, jogadores de basquete, jogadores de vôlei. A gente era uma potência no vôlei, né, também. Sim. E o país acaba ficando uma maneira extremamente rápida de fazer o país ser reconhecido, né? Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso que tá falando do esporte como um caminho para essa construção, né? Porque isso que tu tá falando é uma autoestima, é uma autoconfiança coletiva. Isso. Não sei se vocês sabem, tem os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, né? Então o Brasil é referência nisso. Hoje em dia tem os Jogos dos Povos Indígenas em tipo Canadá, em outros países, porque começou aqui com os Terenas, né? O Marcos Terena, são 2 irmãos, um deles até faleceu recente agora na pandemia. Então esses Jogos Mundiais, que tem gente de vários lugares, foi uma maneira que os jovens indígenas eles vão resgatando Sentiram-se inspirados, né? Tipo, do orgulho, né? Da raiz deles. Porque a proposta, acho que o lema dos jogos, o importante é celebrar e não competir. Então, como que é? Por exemplo, tem o arco e flecha, aí cada etnia vai lá e leva, como que eles montam seu arco e flecha, tem a ver com a pena das aves que tem na região que eles são. Então, tudo que eles montam tem a ver com o lugar que eles são. E aí, cada um tem um jeito de atirar, cada um tem um jeito de nadar, as provas de águas abertas, né? E aí tem a parte dos desfiles, então as pessoas vão lá, as mulheres que têm a beleza de cada uma e é diferente, as pinturas de cada lugar. Então os jovens têm sido muito importante para eles, porque às vezes tem uma discriminação onde eles estão estudando e tudo, quando já, né, a gente sabe que hoje em dia já tá tudo junto, né? Então, é uma forma de resgatar essa parte da sua ancestralidade E também, mostrar, através do esporte desses jogos, né? E mostrar a diversidade, né? E mostrar a diversidade. Não tem que todo mundo fazer. Porque o rendimento traz o quê? Isso que tu estava falando da vida da Europa, todas as pessoas querem repetir como que faz. Como que esse país joga o futebol pra gente repetir o que ele faz, a estratégia para ter o mesmo resultado, entende? E aí tem agora eles trazem, não, cada um tem uma maneira, né? E aí que a gente vai observando, é recente, será que vai chegar um momento que a competição vai ficar tão grande que aí vão querer fazer do mesmo jeito? Entende? Claro, tem esse questionamento, né? Mas assim, a essência dos jogos começando é essa, entende? Agora é isso, a gente tem que contar essa história, né? Pra preservar sempre essa essência. Levar pra frente e tal. E preservar esse espírito, sim, né? Sim, que é o dos Jogos Olímpicos também. O skate agora trouxe muito isso, né? Porque como é uma coisa que foi inserida nova, você viu, o pessoal caía lá no skate e um tava, né, tipo, só de eu estar aqui incentivando, é isso, mas eu tentei fazer a manobra, eu caí, mas porque eu arrisquei. Eu não vou fazer o básico só pela nota, né? As meninas estavam tentando arriscar lá também. E os juízes valorizavam isso também. Então, que legal. Tem toda uma coisa aí. Modo né? operandi ali, né? Mas é isso, né? Com certeza, isso que você falou é de trazer esse do coletivo, né? A confiança. Sim. Tem a ver com o poder, né? Assim, do país, enfim, né? É isso, tem mais perguntas? Mais perguntas? Vocês já fizeram? E vocês? O que vocês já praticaram? Eu já fiz natação. Fiquei meio traumatizada com a natação porque eu comecei a fazer pra melhorar minha respiração, né? E eu não gostava, e aí a minha mãe falava pra eu ir, e eu comecei a fazer no período de inverno ali. Então eu ia todo dia lá enroladinha no roupão. Então eu peguei um trauma, mas eu sinto saudade de fazer alguma coisa
Hoje em dia eu não faço nada com relação ao esporte, mas eu sinto muita saudade. Eu gosto de vôlei, mas eu não pratico nada. Mas é algo que você sente falta, né? De estar ali com o pessoal que tá unido Se pelas mesmas exercitando. coisas. Eu, quando eu era menorzinho, eu fiz taekwondo, eu fui até a faixa preta. Olha só. Aí eu saí. Aí eu entrei pra natação aqui, fiquei 3 anos e parei. Tá. Porque, né, tava enrolando uma coisa com a outra. Faculdade, aí começou a ficar pesado. Aí eu falei, putz, vou ter que sacrificar uma coisa. Sacrificou Porque tinha muita coisa. Porque quando eu tava na natação, fazendo a faculdade, tava tendo o trabalho, que eu tava aqui de noite. Aí era uma correria, né? Porque tu tinha que ir aqui pra ir pra lá, pra vir pra cá. Aí eu tinha que ajudar minha irmã, levar em uns cantos. Aí ficava pesado, né? Mas dá aquela saudade que ela falou, sabe? Você tá ali fazendo esporte mesmo, sabe? Levando a sério. Era legal, cara. Porque você tem interação também com o pessoal, com os professores, né? Se conectar com os professores. Putz, cara. Tinha uma professora aqui que eu me conectei tão bem com ela que eu treinava bem quando eu ia. A Isabel, sabe? A loirinha. Não. Ai, sei. Nossa, eu me conectei muito bem com ela. E eu não sei se ela saiu, porque eu nunca mais vi ela ali. Aí dá até saudade, né? Você vê lá, putz, cadê? Gostoso. Aprende coisas diferentes. Sim, muita. Eu faço futebol, né? Eu faço parte do time da psicologia. Boa também. Então, a gente treina no sábado e sábado à noite eu ainda tenho outro treino, mas é perto da minha casa. A gente já faz há muito tempo, aí é uma maneira de eu me divertir também. É a terapia que chama, né? Minha terapia. É a terapia. Eu já joguei basquete, não como levar pro profissional ou amador, era mais da brincadeira, vôlei também, handball também, deixa eu ver o que mais. Se contar esportes, né? Já cheguei a jogar em time competitivo assim, amador, em evento, tinha evento em Santos, eu participava, jogava, LOL, Valorant, CS. Caramba, CS é old, hein? Minha grade curricular é enorme, pô. Minha grade curricular é enorme. Minha grade curricular é gigante, pô. E futebol é o que eu mais gosto, é meu esporte favorito e, tipo, aprendi desde novo a jogar em todas as posições. Sei jogar de zagueiro, que é a posição que eu mais gosto de jogar. E aí depois eu aprendi a gostar de meia, o último agradável. Virei volante, que defende e também é meia. Virei atacante, já fui goleiro, já fui lateral. Já dava de tudo. Quando eu morava, eu nasci aqui, mas eu não vivi minha vida toda aqui, né? Eu morava em Custódia, que era uma cidade de Pernambuco. E lá eles tinham aqueles jogos escolares, né? Um evento gigante lá na minha cidade. Lá era um evento gigante. E aí eu nunca tive a oportunidade de participar dos jogos, que eu era muito ruim. Era péssimo, mas tipo, todo ano eu escolhia uma posição. Tipo, acho que era até por isso que eu não participava, né? Tipo, todo ano eu falava, eu não consegui. Primeiro ano eu vou tentar ser goleiro. Aí ia de goleiro e tal, não conseguia nenhum reserva. Aí ano que vem eu vou tentar de zagueiro. Eu tava de zagueiro. O que eu mais cheguei perto assim de conseguir foi quando eu joguei de lateral, que era ala, né? Era futsal, eu jogava de ala. E aí foi quando eu cheguei perto, cheguei na última fase da peneira, só que aí eu não passei na peneira. Mas aí eu tive a honra de vir pra cá e fazer parte do time da psicologia, consegui entrar, né? Juntou todos os anos e eu entrei. Também eu tive péssimas experiências com... teve um campeonato pequeno assim, lá na minha cidade, que o pessoal organizou. Aí tinha os times e tal, era do time. E tipo, a gente era a semifinal, a gente tava jogando pra caramba e no final do jogo ficou 0-0, foi pros pênaltis. E aí chegou a minha vez de cobrar. Não sei porque era assim, mas eles deixavam o pior pra bater por último. Só que quem bate por último, a pressão é gigante, né? Todo mundo tinha acertado, sobrou pra mim. Eu não sabia bater pênalti, era criança. Eu lembro que nesse mesmo dia, o jogo era à noite, nesse mesmo dia eu vi um jogo, era Palmeiras contra um outro time lá. Eu não sou palmeirense, eu vim por ver, mas o cara bateu um pênalti, ele foi devagarzinho e ele bate aquele pênalti frio, né? Esperou o goleiro cair, eu falei, caramba, vou imitar ele. Eu cheguei lá, eu cheguei pra bater o pênalti, corri,
chutei, e a bola foi bem devagarzinho, o goleiro só baixou e pegou. Ai, perdi. chora, Aí eu fiquei com um trauma imenso de sair. Nossa, o meu pai, eu lembro, Daí meu pai foi precisa de um assistir, abraço. o meu pai foi assistir, ele olhou assim pra mim e falou, por que você não bateu mais forte? Eu falei, é porque eu achei que ia funcionar. Ele, não é assim, pô, não sei o quê. na cara, o ranho Mas aí, 2 anos depois eu tive a chance de me redimir, tinha aquele interclasse, né, entre as salas, a gente foi pra final, foi pros pênaltis, eu fui o último a bater, porque Eita. o pior bate por último, não sei porque é assim, eu fui o último a bater, mas aí eu olhei pra bola e falei, eu não vou botar jeito, Eu tô aprendendo. não vou botar jeito, vou O botar... filme passou na cabeça de novo. É literalmente isso, tá ligado? Aí eu falei, vou chutar com toda a minha força e se entrar, entrou. Se não entrar, pelo menos eu machuco o goleiro. Olha, coisa boa. Aí, O jogador. é um jogador bom, né? O Aí jogador cara aí, ó. chutei e fiz, a gente ganhou. Passamos. E nesse interclasse era o goleiro. O meu goleiro deslocou a mão, Cortou a mão. eu tive que ficar no gol. E aí eu bati por último, a gente passou. Ganhei uma Coca-Cola. Depois dessa passou de fase. Passou, Não teve trauma mais sumiu. uma situação Não dessa. teve. Mas aí depois. Foi uma oportunidade. Mas aí depois eu comecei Davi a foi focar em festejar com a treinar Coca-Cola. e bater melhor pênalti. E hoje eu consigo bater o pênalti melhor. Você erra, né? Pênalti é aquele 50-50. Você acertou, erra. É, Não então, tem meio tem termo, como. né? Não tem meio termo. Mas é isso. Minha grade curricular de esporte é gigante. Enorme. Eu acho que é Bato daí no que vem o peito amor da mesmo. Me Coca-Cola. orgulho. Sempre que eu tenho oportunidade eu jogo. Contratem. É daí que veio a... Contratem. O Davi, é daí Contratem, que veio o amor à Coca-Cola. Vão lá torcer pro nosso time da psicologia. É, Vamos dar nossa tá torcida aí. precisando. Tá precisando. Sim, eu tô precisando de mais atletas. Tô precisando de também, mais atletas vocês também. da psicologia. Mas é isso aí. Ai, gente, muito bom. Muito obrigada Muito por obrigado, Agradeço Lara. demais a oportunidade, a conversa. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite Imagina, e trazer agradeço. tanto repertório pra gente, porque a gente tá buscando esses assuntos que tá todo mundo comentando e que Tá em voga, né? é interessante, né? E a gente vê na nossa sala quantas pessoas são interessadas pela psicologia do esporte. Então, muito obrigada. Muito por... obrigado, Lara. Agradeço, gente. Que a senhora possa voltar precisamos depois aí. também pra gente conversar mais, Sim, falar sim. sobre vários outros assuntos que não se encerra Vai aqui, se né? atualizando. Foi sobre certeza. esporte, quem sabe o próximo seja sobre algum outro assunto que A gente teve. vai aprendendo mais É. na próxima, todos nós estamos melhores. E é bom ter uma visão profissional, né? É bom ter uma visão profissional sobre o assunto. Claro. Obrigada, gente. obrigado. Agradeço. Tchau, Parabéns pela iniciativa do podcast. Até o Sucesso. próximo episódio do nosso podcast. E é isso. Tchau. Até mais.